E atenção, Judi. Quando você morrer, espero que demore Ai, que muito. horror. Você vai deixar herança pra alguém? Eu vou deixar uma árvore. Pra quem? Pra quem? Pras minhas cobrinhas, quando eu tiver, né? Ah, é. Sim. Você vai estar mais velha, vai ter Não. cobrinhas. Não vai deixar Sim. nada pra nós? Não, só um até logo. Eis que Louro José. É, a morte de Tom Veiga, o intérprete, o manipulador do Louro José da Ana Maria Braga, tá dando um B.O. porque agora estão disputando a herança dele às vezes. Gente, a pessoa nem esfriou, como se diz, né? Faz 5 meses, ele morreu no dia 1º de novembro do ano passado, mas já tá confusão. Por quê? O intérprete do Louro José fez um testamento, deixou pronto antes de morrer. Ele deixou 50% do que ele tinha no nome da ex-mulher dele, a Cibele Hermínio, e a outra metade para ser dividida entre os 4 filhos dele, frutos de 2 casamentos anteriores. A questão é a seguinte, a família do Tom quer anular esse documento. Por quê? Porque a Cibele, para vocês entenderem, foi a mulher que o Tom casou, que ele tinha separado dela, mas é a última ex-mulher dele. Só que eles se casaram começaram a namorar em 2019, se casaram e separaram em 2020. Então, assim, a família acha que o relacionamento era muito curto, ele descobriu nódulos no pulmão e ele ficou preocupado, por isso fez o testamento. Na época que ele fez esse testamento, ele estava com a Cibele, então a família acha que ele estava num momento sensível demais para fazer esse documento e por isso teria pedido a anulação desse documento. Já a ex-mulher dele, que é a mãe dos 2 filhos, que a gente sempre acompanhou, foram 14 anos de relacionamento, de casamento, 16 de relacionamento. Ela, a Alessandra, é que teria mais direito a essa herança. Ela disse que não quer essa confusão, que tá tudo certo. Mas ela deu uma entrevista, inclusive, para Record, falando desse assunto. Falando que eles estariam voltando quando ele morreu. Então, entendeu? Mas voltando... Não é a Cibele a última, é a penúltima. A Alessandra que estariam voltando. Ela mostra, inclusive, áudios, né, Judite, falando dele, dizendo que estaria com saudades. Ela falou que eles estavam com planos de voltar, mas eu não sei, é uma discussão difícil, porque vai meio que para aquela história que a gente tem da herança do Gugu. Aham. E aí, quem é, né? Ao desejo da pessoa. O dinheiro é da pessoa, gente. Eu acho O desejo dela não tem que ser respeitado? Ah, eu acho que... E se ele não tivesse feito esse testamento, deixasse que a justiça, então, determinasse quem é que vai ficar com os bens e o que tiver dele. Mas se ele deixou, independentemente se ele estava sensível ou não, naquele momento ele decidiu fazer e eu acho que é isso que vale. Porém, a família dele não acha desse jeito e vai entrar na justiça para anular esse documento. A gente tem uma entrevista que a Alessandra deu pro Quarta é Nossa. Ela mora nos Estados Unidos e falou que queria escrever um livro, que eles tinham um plano de escrever um livro sobre a história de amor deles. Legal, né? E aí, ela disse que não deu tempo. E ela falou também que em vida ela achava que eles não tinham que fazer esse livro porque a história deles ainda estaria em andamento. Quer ver a matéria? Ah, vamos ver, mas é esquisito isso, hein, gente? Vamos ver, o que você acha aí de casa? Dá uma olhada. E aí eu pensei pra ele, não dá pra escrever um livro, a história tá em curso. E realmente estava em curso. Porque mesmo a gente estando separado, mesmo ele tendo, né, tido um outro relacionamento, a história, vocês podem ver, não tinha acabado. Então a história estava em curso. Nem depois de 2 anos de separado eu poderia dizer agora eu vou escrever um livro sobre a nossa história, porque ainda assim, para minha surpresa, no dia 1º de maio, eu descobri que a história ainda estava em curso. Então eu não poderia escrever. Hoje eu posso. O que é essa história ainda estar em curso? Vocês ficaram casados 14 anos, separaram por 2 anos, ele entrou em um outro relacionamento, separou e de repente, o que aconteceu? A gente estava 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses sem se falar nada. E aí eu olhei pro celular pra trocar a música, porque aí começou uma outra, eu fui trocar. E eu, Alissa, teu pai mandou mensagem. E ela, eu digo, teu pai mandou mensagem, olha aqui. Tremendo, né? Coração. Aí eu parei, eu tava dirigindo, eu parei. Gente, coração, aqui, ó. Eu tinha que trazer, não é saindo pela boca, ele já tinha saído. Eu tive que devolver. Aí foi 1, foi 2, eu só vi assim, eu não sei se você vai querer me responder, mas eu não sei o quê. Começou a falar um monte de coisa.
Por isso que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer o tempo todo que eu te amo. Eu te amo. Quero detalhes. Já era um pedido para voltar? Não. Nessas primeiras 4, não. Ele estava como eu já falei, que saiu notícia na internet e que eu estou atrás de herança. Eu já falei para as pessoas que eles não têm direito à herança. O que a gente não fez foi a partilha de bens. A gente divorciou e não fez partilha de bens. E aí ele falou, estou muito preocupado com a casa, não tem ninguém lá e tal, eu tenho medo que alguém entre lá, e nananana. Ele começou o assunto preocupado com a casa. Aí depois ele falou pra mim que, posso te confessar uma coisa? Aí ele falou, eu tenho sonhado muito com você. Aí eu falei, normal, né? Eu também sonho bastante contigo e tal. Aí ele falou assim, não, mas eu tenho sonhado acordado também. Gente, desculpa, mas ele era um cara casado. E aí, como é que eu vou, sei lá, dizer, e aí, mas você tá me mandando mensagem? Eu até depois, eu falei pra ele, tá, mas como assim? Aí, enfim, aí já são detalhes que não fazem parte da minha vida e eu não vou comentar. Mas, né, teve um porquê, sei lá. Ele separou no início de setembro, né? Aí você vê essa minha situação, eu não sabia. Se ele tava falando comigo depois de 2 anos, né? Eu fiquei meio insegura, eu fiquei meio que postergando aquela ida pra lá. E já pensou, se não desse? E aí eu, sabe, me emocionar de novo, logo agora que eu já tinha, né? Já tava um pouco mais desligada dele. E aí quando foi final de setembro, eu falei pra ele, vamos esperar, né? Passar o aniversário da Alissa. E aí, marquei pro dia 5. Eu ia sair daqui dia 5 à noite. Então você marcou de ir pro Brasil para vê-lo no dia 5. E a morte dele foi no dia 1º? Foi no dia 1º. É estranho, né? Assim, muita coincidência e realmente uma história diferente de tudo que a gente já viu, né? Sim. É difícil pra gente julgar, mas é muito providencial essas coincidências todas. Pra ela, de repente, que teve uma separação bem traumática com ele. A própria Ana Maria Braga já havia dito, né? Não, ó, o Tom, depois que conseguiu se separar, virou outra pessoa. Ele estava vivendo um relacionamento muito difícil. E agora, na semana seguinte a gente ia voltar, a gente ia escrever um livro juntos, mas a nossa história ainda estava em aberto. Passagem para voltar, para vir pro Brasil. Tava Eu só não vi esperando essa o aniversário. passagem. Então, ela falou o seguinte, que eles estavam esperando, né, o aniversário da Alissa, que é justamente no dia 1º de novembro, que foi o dia que o Tom morreu. O Tom morreu no dia que Tá, da mas aniversário. assim, essa passagem... Mas a passagem... Porque, Carol, Eu desculpa, faria questão de dizer, mas falar, passagem de avião... Passagem de avião você não compra que nem passagem de ônibus. Você vai hoje na rodoviária e compra. Nesse caso, como ela já expôs a história toda, eu faria questão de mostrar. Falar assim, olha, gente, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a minha passagem pro Brasil, que tá comprada pro dia 5 de novembro. Marcada 3 dias depois da morte dele, eu viria pro Brasil. E, ó, vê a compra aqui, ó. Comprei em setembro, ó, 2 meses antes. Eu não faria essa exposição, mas eu também não faria a exposição do áudio, eu também não falaria da história. Não falaria, mas já que ela chegou a isso e ela sabe que as pessoas estão achando que essa história tá muito floreada, eu acho que eu não daí, neste caso, mostraria a passagem. A gente não tem como saber, mas, Júlio, o que fica parecendo é assim, tem gente que vai achar que ela tá falando tudo isso porque tem interesse na herança dele. Isso. Ou então, que é o que fizeram com a Rosemiriam, que é com a mãe dos filhos do Gugu lá. Tem gente falando que é isso. Ou então que ela quer se aproveitar do nome dele mesmo depois da morte. De repente ela tá pensando e planejando escrever esse livro. E é um jeito de chamar a atenção e de manter, né, uma grana. Sei lá, a gente tá imaginando uma situação radical, mas pode ser. Pode ser que ela tenha um interesse financeiro. Viu o que ela disse? Eu não quero herança, mas a gente não fez a partilha dos bens no divórcio. Então, quer dizer assim, eu tenho uma grana aí que seria justa pra mim e que não tá nesse testamento. Sei lá, gente, não sei. Eu acho que tem um cheiro de interesse aí tá no meio ar. esquisita essa história toda, tá? Só pra gente encerrar a história do louro, a Ana Maria deu uma entrevista esses dias atrás falando que sim, terá um outro personagem, que ela sente falta do Louro José. Mas não vai ser o Louro. Então, né, ela não deixou claro isso. Eu acho que não. O que você acha? Eu acho que não também. É assim, a Ana falou porque o Louro, ele era o
como é que a gente pode dizer? É o alter ego? Eu não sei. eu acho que é. Ele falava as coisas que a Ana não podia falar. Ele fazia as perguntas pros artistas Mais picantes, mais assim. picantes que a Ana não podia fazer. Por exemplo, que eu quero saber se a Carol pegou aquele pagodeiro ontem. Eu não quero falar disso. Mas aí a Judite... Júlio, vamos fazer de conta que a gente não combinou, tá? Sim. Você do nada vai fazer a pergunta. Eu tô aqui entrevistando a Carol aqui, ó. Imagina, a Ana fazia assim. Carol, mas me conta, Carol, um pouquinho da tua vida amorosa. Eu vi que você tá solteira já há um tempo, né? Estou solteira. Eu acho que... Nossa, você ficou com o Péricles. O quê? Até caiu meu papel? Não. Sério? As pessoas falam por aí que eu tá fiquei vendo? com ele. Então era meio isso. Então ela sente falta dessa escada, da participação de um personagem. Só Sim. que eu acho que vão botar, sei lá, se vai ser um passarinho, se vai ser um cachorro. também Vai acho. ter um personagem. Não eu vou levando me a retirar cobra daí. Judite, tá Tchau, ótimo. obrigada. Você teve alguma proposta? Eu vou indo aí, obrigado. Onde você vai? Vou indo aí. Ó, diz que lá você tem café exclusivo, Tem um um buraco. buraco no chão, Uma cadeira, camarim. Camarim. água É. com gás. Água com gás. Te interessa? Você gosta de água com Sim. gás? Mas disse que o Tom gostava, né? Eu vou trazer pra também. você, Tem duas Galo Ari. possibilidades que me disseram. Sim. Ou a cobra Judite ou o galo Ari. Não, eu vou primeiro. Será? E a cabrita? Hã? Vai ter uma A cabritinha? cabrita não, um cabrito! Não é cabrito? É um cabrito. Eu achei que era uma cabra. Desculpa, gente. Mas você já conhece ele há mais tempo, por que você sabe que a gente não sabe? Mas às vezes as pessoas, quando ficam mais velhas, é que elas assumem personagens que elas não tinham antes. Meu Deus do céu.